Aqui no livro de Lucas, gente, livro de Lucas é um livro bastante conhecido, né? Todo mundo conhece, e todo mundo conhece essa parábola, que Jesus usava algumas parábolas para poder mostrar situações que acontecem na vida do ser humano. E aqui no livro de Lucas, capítulo 16, no verso 1, ele vai contar uma história de um servo, um mordomo infiel, uma pessoa que não tinha fidelidade. E é interessante que ele vai narrando essa parábola e os discípulos ficam um pouco sem entender o que está acontecendo, né? E às vezes a gente também fica sem entender porque não alcançamos a vitória. Mas eu vou ler aqui, e depois nós vamos estar comentando. Diz assim a palavra do Senhor. E dizia também aos seus discípulos: havia um certo homem rico, o qual tinha um mordomo. Este foi acusado perante ele de dissipar os seus bens. E ele, chamando-o, disse-lhe: que é isso que ouço de ti. Presta contas da tua mordomia, porque já não poderá ser mais meu mordomo. E o mordomo disse consigo: que farei, pois que o meu senhor me dirá ao mordomo: cava, não posso cavar, não posso, de mendigar tenho vergonha. Eu sei o que hei de fazer para que, quando for desapossado da mordomia, me receberão eu em suas casas. E chamando a si cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro: quanto deves ao meu senhor? E ele respondeu: 100 medidas de azeite. E disse-lhe: toma a tua conta, acerta-te já e escreve 50. E disse, pois, ao outro: e tu, quanto deves? Ele respondeu: 100 alqueires de trigo. E disse-lhe: toma a tua conta e escreve 80. E levou aquele senhor, o justo mordomo, por haver procedido prudentemente, porque os filhos deste mundo são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. Interessante, amados, que quando nós olhamos a palavra de Deus, eu estava falando aqui no início, eu estava falando sobre pessoas que não quer o bem, não gosta de fazer o certo, não gosta de fazer as coisas que agradam a Deus. E Jesus estava contando essa parábola, por quê? Porque muitos de nós praticamos a mesma coisa. E ele estava falando isso para os discípulos porque ele não estava falando para a multidão isso. Ele estava falando para os discípulos. Porque nós somos verdadeiramente os discípulos, aqueles que estão aqui para servir, não para ser servido. E muitas vezes, irmãos, a gente quer ser servido, nós queremos usar essa mordomia de ser servo de Deus para aproveitar. E é isso que Jesus estava dizendo. Porque Jesus, a Bíblia diz que Jesus ele está contando uma parábola baseada na realidade de cada um de nós, como seres humanos. A gente deve fazer as coisas certas, amados. Nós devemos Jesus colocou em nós uma grande responsabilidade, e nós devemos praticá-la com justiça, porque quando nós praticamos com justiça, Deus abençoa a nossa vida. Então Jesus estava contando essa parábola para os discípulos, a qual mais tarde deveriam ensinar, instruir
as nações, os povos, deveriam abençoar a vida das pessoas. E a gente percebe, amados, que quando Jesus ele conta aqui, ele diz o seguinte, que ele contando para o discípulo que o mordomo, quando o seu senhor chegou para ele, disse assim: olha, eu estou ouvindo algumas coisas de você aí, que você está fazendo algumas coisas erradas, que você está dissipando, você está tirando os meus bens. Aí ele pensa com ele e fala: poxa, eu preciso, que eu sei que ele vai descobrir, e eu não posso sair com a mão vazia. Mas ele já estava praticando as coisas erradas, ele já estava errado. Agora ele piorou mais a sua situação, porque ele chegou diante dos seus credores, dos credores do seu senhor, e ele começou a fazer as contas somente para o lado dele. E interessante. Aqui está o resultado principal. O interessante é que nós olhamos essa situação e a gente olha para a igreja, olha para o povo, olha para o ser humano, e a gente vê que as pessoas, amados, eles querem levar vantagem. Eles querem somente pôr a mão naquilo que não lhe pertence. E a Bíblia diz para nós que Jesus, contando essa parábola, Jesus estava ensinando para os discípulos que eles não deveriam fazer isso. Porque quando Deus coloca algo nas tuas mãos, quando uma pessoa, um patrão, um chefe, uma responsabilidade, uma pessoa coloca uma responsabilidade na sua mão, porque ele confia em você. E que Jesus estava dizendo aqui que o homem rico confiava no seu servo, no seu mordomo. Só que ele ouviu algumas histórias. Amados, nós temos que fazer as coisas de Deus com ordem e com decência. Nós temos que fazer com amor, com dedicação, porque Deus abre as portas para a gente. Eu não preciso fazer nada que desagrade a Deus, num tocante ao reino do Senhor, porque Ele vai me abençoar. As portas vão se abrir. O que eu quero ensinar para você, para mim, nesta tarde, é que a gente deve ser sincero, praticar a verdade, a justiça de Deus. Porque esse mordomo aqui, ele já tinha um pensamento de fazer as coisas que desagradavam a Deus. Ele tinha um pensamento de fazer coisas que Deus abominava. Então Jesus estava dizendo qual era a atitude, né? E ele não estava falando daquelas multidões ali, não. Ele estava falando ali dos principais, dos sacerdotes, dos escribas. Ele está falando das pessoas que tinham mordomia, pessoas que tinham condições, pessoas que estavam ali na cúpula. Você está entendendo? Aquelas pessoas que tinham o poder de decidir, né? Então nós vemos hoje que as pessoas elas torcem para a falcatrua, para o engano, para a mentira, né? E Jesus estava falando sobre esse assunto. Então eu quero dizer hoje para você, se eu fosse dar um tema a essa mensagem, eu diria, faça o bem e não escolha a quem. E aquilo que tiver nas tuas mãos, faça com responsabilidade. Ou seja, para que a gente possa reduzir esse tema, não é? Você tem uma grande responsabilidade para realizar no reino de Deus. Então, às vezes, as pessoas elas não se preocupam com isso. Elas retêm, elas retêm aquilo que é do seu Senhor. A gente não pode reter o que é do Senhor, irmãos. Nós não podemos tirar aquilo que é do Senhor. Se é dele, é dele. Então nós temos que praticar o que agrada ao seu nome. Então eu quero te ensinar nessa tarde, início de noite, que nós precisamos ser responsáveis, compromissados. Precisamos ter respeito por aquilo que é colocado nas tuas mãos, com responsabilidade, com seriedade, para que Deus abençoe. Para que Deus ele possa verdadeiramente desfazer toda a obra contrária do inimigo, e a bênção vem sobre a vida da pessoa. Então Jesus ele mostra que esse mordomo, né, era um mordomo infiel. Ele não era fiel. Agora, se a gente olhar para nós como igreja, amados, se a gente for analisar a igreja de Jesus, será que a gente tem sido fiel?
porque Deus nos dá uma mordomia. Sim, Deus nos dá uma mordomia. Hoje você é salvo, você é liberto. Jesus libertou você das maldições. Jesus tirou você das doenças hereditárias. Jesus tirou você do poder das trevas. Jesus arrancou todo o mal de você e disse para nós: vá e dê frutos. Jesus nos capacitou para vencer as trevas e o mal, amados. Então nós temos que praticar com justiça, né? O poder que você tem. Às vezes as pessoas, irmãos, elas não entendem que Deus, ele trabalha em todas as áreas da nossa vida. Deus te dá poder para você ter um cargo, uma responsabilidade, para que você faça isso com justiça, não com enganação, não com mentira, mas que você faça com verdade, para que Deus verdadeiramente abençoe, né? A gente vê a dificuldade das pessoas acreditarem no Evangelho. A gente vê a dificuldade das pessoas darem ouvido à palavra de Deus, porque muitas vezes, irmão, os mordomos, aqueles que vieram para servir, né, eles estão praticando a injustiça, eles não estão sendo justos, e a gente precisa praticar. E outra coisa que você precisa saber, todo governo vem de Deus, né? Todo governo vem de Deus, ele nos dá esse poder de governar. Então, querido, você, meu amigo, minha amiga, que está me ouvindo agora, você que está me assistindo agora, pratique a justiça, seja fiel a Deus, seja temente ao Senhor, porque Deus vai nos abençoar poderosamente em nome de Jesus. Porque a bênção de Deus, ela vem para com todos, sem a exceção de pessoas. Deus não escolhe pessoas para abençoar. Ele não escolhe pessoas para elevar o seu cargo, a sua responsabilidade, não é? Independente de quem você seja, saiba que tudo que você faz é porque Deus permitiu. É porque Deus está deixando que você faça. Então você está fazendo porque o Senhor está permitindo. Então nós vemos aqui na palavra que é necessário a gente voltar o nosso coração para o Senhor e não para o nosso propósito humano, natural. Porque aqui no texto aqui, a gente vê que o mordomo, ele se preocupa, fala assim, olha, ele vai descobrir. E a hora que ele descobrir que eu fiz alguma falcatrua, ele vai me tirar da responsabilidade do cargo de mordomo. E eu não serei mais mordomo, e eu não terei mais nada. Então o que ele fez? Ele continuou, ele foi fazer falcatrua. O que é falcatrua? Chegou lá e falou, olha, quanto você deve? Eu devo 100. Então você agora vai pagar somente 80. Você disse que só vai pagar 80. Por quê? Porque os outros 20 ficaria para ele. Amados, a gente precisa vigiar. A gente precisa olhar para o Senhor como autor e consumador da nossa fé. A gente precisa acreditar no Senhor. Eu não sei porque Deus me deu essa palavra nesses dias, mas eu gostaria que você pensasse, que você analisasse a sua vida, né? A sua vida espiritual. Você apoia coisas que são falcatrua, você apoia mentira, você mente também, você engana também, você faz isso, amado, e você diz que isso é de Deus. Não, é porque Deus, a pessoa está fazendo o bem. Então, amados, o bem é uma normalidade do ser humano. A gente tem que ser bom, a gente tem que ser bom. Agora, a gente não pode ser somente bom, nós temos que ser justo também, né? Então, é nessa justiça que Deus está falando aqui com os discípulos, porque os discípulos precisavam entender que a partir do momento que nós aceitamos a Jesus, nós nos tornamos mordomo dele para servi-lo, para exaltar e glorificar o seu nome. Não é para ser servido, não é para levar vantagem, não é para ser uma pessoa vantajosa em tudo, não, né? A Bíblia diz assim, ainda que seja com dano nosso, a gente não pode prejudicar o nosso irmão. Então, às vezes, a gente vê que as pessoas, elas não pensam muito dessa forma. Você que conhece Jesus, você que teve um encontro com Cristo, você que sabe que Jesus é verdade e é real, você deve ser justo, você deve praticar a justiça, porque Deus abençoa
Então, quando esse mordomo se aproxima dos credores do seu senhor, ele começa então a fazer as suas artimanhas, ele começa a enganar, a tentar enganar. Enganou até mesmo, porque quem é que não quer levar vantagem? O cara falou assim, olha, o cara levar vantagem. Ou seja, ele falou assim, você que deve 80, você que deve 100, você paga 80. E daí sucessivamente. Então, meu querido, minha querida, em nome de Jesus, não permita que o inimigo roube a sua vitória. Não permita que o inimigo roube a sua bênção no seu emprego, no seu trabalho, lá no seu emprego, lá com a sua família, com seus negócios, na sua empresa. Você que tem uma empresa, você precisa ser justo, porque Deus será justo com você. Deus te abençoará. Porque se você for um mordomo do Senhor, Deus abençoará a sua empresa, seus negócios, seus compromissos, suas responsabilidades. Deus estará no controle de tudo para abençoar a nossa vida em nome de Jesus. Agora, queridos, quem tem que fazer isso? É Deus? Não, sou eu. Eu é que tenho que alinhar a minha vida. Tem pessoas que acham que Deus vai tirar, apagar da mente dele as falcatruas e um engano. Não, é você que tem que se aproximar de Deus, não é? Quanto mais perto do Senhor você está, mais abençoado você será. Quanto mais longe do Senhor você se encontra, menos bênção você vai receber. Pelo contrário, você vai ser atacado pelas forças do mal, vai ser atacado pela força das trevas. Mas nesta noite eu quero te convidar para ser um servo fiel, um mordomo fiel. Eu quero te convidar a você fazer parte da elite dos mordomos fiéis, não dos infiéis, porque Deus ama aqueles que dão e dão com alegria, aqueles que servem com louvor, com graça. Deus abençoa poderosamente. E eu sou uma pessoa que acredito muito na bondade de Deus. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E Ele vai estabelecer a vitória sobre a sua vida. Você que está me assistindo, quem sabe você está nessa situação. Você sempre levou vantagem, sempre levou vantagem em tudo. Você nunca teve perca de nada, porque você é uma pessoa desenrolada, uma pessoa inteligente que consegue enganar as pessoas. Se você conhece Jesus, você está errado. Mas se você não conhece, continua errado, precisa voltar para Jesus. E Ele vai fazer dar vitória sobre a tua vida. E Deus vai abençoar você, em nome de Jesus. Jesus, nosso Senhor, mostrando o caminho a novas gerações, plantando a semente em cada coração, deixando de herança o fruto. Para você ver que quando a gente olhamos para a palavra de Deus com mais diligência, com mais sabedoria, você começa a distinguir a verdade dentro do Evangelho. Então nós vemos as pessoas, queridos, precisando do Evangelho, mas elas não são alcançadas pelo Evangelho. Aí você fala assim, pastor, por quê? Porque o Evangelho liberta. A Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E se você, meu amigo, minha amiga, não se sente uma pessoa liberta, você que não se sente uma pessoa livre do peso do mal, você precisa realmente se chegar a Jesus de verdade. Por quê? Para que a bênção de Deus te alcance, para que o milagre aconteça sobre a sua vida, em nome de Jesus. Tá bom, queridos? Deus te abençoe.